Pod Bio e hoje estamos com Isadora, Joana e Alice. E vamos falar um pouco sobre Mendel. Quem foi ele, como foi sua vida, como ele fez seus estudos e tudo sobre ele. Como ele viveu, como ele estudou as ervilhas, por que ele estudou as ervilhas, quando foi descobertas as suas descobertas, tudo certinho vamos ver hoje nessa conversa aqui no Pod Bio. Vamos começar então falando sobre quem foi Mendel e sobre a sua pessoa. O Mendel, ele foi um monge. Um monge? Monge. Ele não era cientista? Então, ele é cientista, pesquisador, só que ele foi um monge também porque ele teve que entrar na igreja para estudar. Então, ele era filho único de uma família muito humilde e camponeses. Então, Ele foi pra igreja só pra conseguir estudar, então? sim, Nossa, não fazia ideia disso. ele vivia com muito contato com a natureza, porque eles eram uma família de camponeses. Então, eles desenvolveram muita curiosidade para estudar sobre as plantas, porque ele estava tendo um contato. Então, ele queria saber sobre como funcionava as plantas. E então ele foi aprofundar. Então por isso que ele estudou tanta botânica, porque ele tinha muito com a natureza, então faz E muito ele sentido. tinha um professor que incentivava ele. Então, a importância dos professores incentivar. É muito importante mesmo. Incentivar a seguir o que gosta, o que tem eles realmente facilidade, o gostam. que ama, né? Então, quando ele foi pro ensino superior, foi então quando ele entrou na igreja para estudar, porque como ele vinha de uma família mais humilde, ele precisou entrar na igreja para estudar porque aí era de graça. Então, foi aí que ele conciliou a vida religiosa com os estudos dele. E aí, nesse local, ele tinha um jardim que ele cuidava. E foi ali que ele começou a desenvolver a sua pesquisa e realmente se aprofundar. E ele descobriu tudo isso que a gente estuda hoje na escola. Então, ele é conhecido como pai da genética. Isso é uma loucura, né? Como que alguém da igreja, assim, que tinha fascinação pelas plantas e tudo, acabou sendo quem é conhecido o pai da genética, como foi Mendel, né? Isso é uma loucura mesmo. E ele escolheu para fazer esse estudo dele as ervilhas porque ele conhecia muito da botânica, então ele achava que as ervilhas eram melhores, porque elas tinham uma reprodução rápida, elas eram fáceis de fazer cruzamentos. Ele manipulou os cruzamentos para conseguir fazer certinho quais eles queria. Ele usou ervilhas lisas, rugosas, amarelas, verdes, de várias características. Aqui eu tenho algumas: lisa, amarela, lisa a forma da vagem, a forma da vagem verde, a cor da flor, diversas características ele usou para conseguir fazer o seu estudo. E foi nessas ervilhas, ele escolheu as ervilhas porque ele realmente tinha conhecimento de botânica e ele sabia que elas eram mais fáceis de manipular, elas tinham características muito diferentes, conseguia separá-las certinho e foi fazendo seus cruzamentos com as ervilhas. E com isso ele chegou às suas leis, as famosas leis de Mendel, que são a primeira e a segunda. Exatamente, eu ia até comentar, porque foi aí que ele descobriu as leis, que ele criou as leis, que hoje são mundialmente conhecidas como as leis de Mendel, que a gente aprende na escola e tudo mais, né? E a primeira lei de Mendel é conhecida como a segregação dos fatores, que significa que cada característica nossa é formada por dois fatores, que hoje em dia a gente sabe que são chamados de alelos. E essas características, esses fatores, são separados nos gametas, que é o ovário e os espermatozoides, né? Ele também criou a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. Então, cada fator tem uma característica independente. Então, às vezes, uma coisa não vai ser... Se isso é uma coisa, como as ervilhas. Se essa ervilha é rugosa e a outra é lisa, ela tem que ser rugosa ou lisa. Não é... Eu acho que não era... né? Eu acho que, na verdade, essa lei, ela fala mais nesse negócio das ervilhas. Ali, ó. A ervilha pode ser amarela, ou verde, ou lisa, ou rugosa. Mas não é porque ela é amarela que ela tem que ser rugosa, ou porque é verde tem que ser lisa. As características são independentes. É isso que a segunda lei quer dizer, né? Isso, exatamente. E a importância, como tu falou, de usar as ervilhas. Porque imagina se ele usasse como nós, os seres humanos. Ia demorar muito tempo. Ele chegou, no final do seu estudo, ele chegou a usar até 28 mil plantas. Ele ficou muitos anos estudando ervilhas, porque anos e anos estudando essa ervilha em si, pra ele se aprofundar mesmo e entender exatamente como é que era o processo. E na segunda lei, ele não usou só ervilhas, ele usou micro-organismos, ele usou animais, né? Ele conseguiu usar outras coisas. Então, Isso é muito interessante. Muito interessante.
Outra coisa, né, que quando ele foi mostrar a pesquisa para a igreja, para a sociedade da época, ninguém acreditou nele, ninguém quis dar palco para ele. Então, assim, ele mostrou, ninguém ligou e ele deixou a pesquisa de lado e foi viver a sua vida na igreja, sendo um administrador da igreja, porque era isso que ele gostava de fazer, né? E só quando ele foi morrer, que os pesquisadores foram, acharam a pesquisa dele e, na verdade, viram que ele era um gênio, que tudo o que ele falou tinha muito sentido, só que na época ninguém deu bola pra isso. Então ele morreu achando que a sua pesquisa nunca ia ter uma proporção tão grande como ele é, porque, tipo assim, hoje ele é chamado de pai da genética. Pai da genética. Ele tem uma importância muito grande e não foi dada, né? Passar a vida achando que você perdeu anos estudando sobre ervilhas. Imagina você passar anos da sua vida pesquisando sobre ervilhas, estudando, se realmente se dedicando àquilo, as pessoas não levarem a sério o seu estudo e achar que foram anos jogados no lixo e morrer, e depois de morrer as pessoas descobrirem quão importante foi o seu trabalho. Então, depois que ele morreu, o trabalho foi realmente valorizado e hoje em dia a gente percebe essa importância. Sim. Porque na área da medicina, né, esses estudos são muito usados. Então, por exemplo, antes as pessoas não sabiam sobre as características dos seus filhos, mas hoje a gente tem como saber também sobre doenças genéticas, né, para saber se o seu filho vai ter uma doença e procurar um tratamento já específico para isso. Isso foi uma coisa muito boa para a medicina. Eu acho que a medicina hoje em dia não seria nada sem Mendel. Sem o Mendel, a medicina seria muito... O Mendel realmente foi um gênio. Foi. E ele graças a Mendel, que hoje a genética é tão grande, é tão desenvolvida. Graças a Mendel que chegamos no quadro de Punnett. Graças ao Mendel que descobriu a ausência de dominância, os alelos letais, os alelos múltiplos. Todas essas coisas de genética que você usa hoje em dia, tudo graças às primeiras leis de Mendel, aos estudos dele com as ervilhas. Porque se não fosse isso, a gente não chegaria à proporção que a gente tem hoje em dia. Exatamente. E ela falou dos alelos letais. Muitos bebês nasciam ou nem chegavam a nascer por causa desses alelos. Então, e ninguém fazia ideia do porquê. Então, Mendel, ele conseguiu dar o passo inicial, começar pra gente conseguir chegar a descobrir isso. E isso é muito interessante e muito importante. E chega a ser triste que ele nunca vai saber o quanto que ele foi importante pra história do planeta. Porque pra ele foi insignificante. Ele morreu se achando um ser insignificante. E, na verdade, hoje em dia, ele é gigantesco pelo mundo inteiro. Escolas do mundo inteiro aprendem sobre as leis de Mendel, sobre a história de Mendel. A gente tá falando de Mendel agora. Exatamente. Então, tem uma extrema importância para a atualidade e são estudos que a gente usa até hoje, né? Além naquela coisa das ervilhas que a gente estava falando antes, ele também descobriu esse negócio de ser dominante, ser recessivo, porque antes, quando ele fez esses experimentos, ele fez as gerações, que era a geração 1, geração 2. Ele cruzou espécies puras de ervilhas verdes e amarelas e chegou à primeira geração, que eram ervilhas todas de um tipo só, amarelas híbridas, todas amarelas. E ele não entendeu isso, por quê? Porque ele misturou as verdes e as amarelas, ele não entendeu. Mas depois nasceram 75% amarelas e 25% verdes. E com isso ele foi entender que existem diferentes alelos e alelos recessivos e dominantes. E que um alelo, ele mascara o outro quando ele é mais forte. Quando é um alelo dominante, ele mascara o outro. Essa dominância. E ele conseguiu descobrir isso graças ao cruzamento dessas ervilhas, com as ervilhas amarelas e verdes. E ele chegou nessa proporção que é muito famosa, que é o 75/25. Que é quando cruza um azão-azinho, que seriam 2 alelos heterozigotos. E isso é muito interessante. Muito, muito interessante. A gente pode até observar isso aqui, por exemplo, a cor dos nossos olhos. Sim. A gente usa isso o formato da nossa boca, do nosso nariz. Se a gente consegue dobrar a língua. Exatamente, Sim. Ó. Você consegue dobrar a língua? Eu consigo. Eu não consigo? Eu também consigo. E dobrar a língua é uma característica dominante, não é? Dominante. Então a gente já tira uma conclusão. Até mesmo com uma amostra pequena aqui dá pra perceber isso. Uhum. Isso é muito interessante. Uhum. E além de Mendel ter descoberto essas características, tem características que também são diferentes de dominância e coisas assim, que ele tinha alguma ideia, mas não fez exatamente essa tese. Mas graças à tese dele que conseguiram chegar a essas características. Sim. Isso é muito interessante.
E é isso, gente. É isso, gente. Esse foi o nosso podcast do Podview sobre Mendel e como foi essa história. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso. Beijos. Beijo. Até o próximo. Tchau, obrigada pela atenção.